Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui fazer uma revisão de todo o conteúdo programático que nós estamos trabalhando desde o início do ano, dentro das unidades do livro do SESI, da disciplina de língua portuguesa. Todas as unidades que nós vimos até o momento, elas vêm trazendo gêneros textuais, e vocês já perceberam durante a realização das tarefas que os gêneros textuais, eles possuem as suas características básicas, né, de estrutura. Cada um tem o seu jeitinho e as suas características. E é muito importante a gente aprender sobre os gêneros textuais para que a gente possa identificá-los, né, no decorrer dos nossos estudos. Então, vamos lá? A primeira unidade que nós trabalhamos lá no início do ano foi sobre as listas. Lembra das listas? Então, vamos lá ver. Olha só, as listas. Para que servem as listas? Lembra que as listas, elas são muito importantes para quê? Para a gente organizar os assuntos, os fatos, né? E também serve para a gente se divertir. As listas, elas são bem bacanas, porque elas nos ajudam na escrita de novas palavras, nos ajuda e nos auxilia também na leitura. Existem diversos tipos de listas, né? Como vocês viram e também criaram algumas, né? As listas de animais. Olha essa imagem que nós estamos vendo aí. É uma lista, né? A pessoa está com uma lista na mão. Essa lista foi composta por algumas palavras, né? E foram escritas lá na folha, uma embaixo da outra. Essa lista é uma lista de compras. A pessoa fez uma lista de compras para lembrar aquilo que precisa comprar no mercado. Então, as listas, elas acabam nos auxiliando muito e nos ajudando. Nós vimos também, dentro da unidade do SESI, a unidade 2 do livro do SESI, nós vimos sobre o que é o que é. Lembra do que é o que é? Que são as adivinhas, né? As charadas. Elas sempre são, nos trazem, né? Uma resposta. E as adivinhas, elas são tradicionalmente, né, passada para nós pelos nossos pais, pelos nossos avós, né? E serve também para a gente aumentar o nosso repertório de escrita, para a gente aprender a escrever novas palavras, né? E isso é muito bom, nos ajuda muito, facilita na nossa alfabetização. Ela trabalha também o que é a questão da oralidade, porque as adivinhas são feitas geralmente, né, com uma pergunta: o que é o que é? Lá no finalzinho do que é o que é, a gente tem um pontinho, que é o ponto de interrogação, é o pontinho da pergunta. E sempre a pessoa nos dá a resposta através do quê? De uma palavra. Vocês fizeram diversas atividades com adivinhas e foram muito bem. Inclusive, eu percebi que vocês adoraram trabalhar essa unidade, né? Aí na casa de vocês, com auxílio dos pais. Nós vimos também a unidade 3. O que lembra? Qual era a unidade 3 do SESI? O que será que nós vimos lá na unidade 3? Vamos ver aqui, ó. Na unidade 3, nós trabalhamos as cantigas. Lembra das cantigas? As cantigas, elas são aquelas brincadeiras cantadas. Vocês conhecem, já se divertiram com diversas cantigas na escola, até mesmo em casa, né? Vocês fizeram diversas atividades. Lembra da cantiga Ciranda Cirandinha? Eu trouxe uma aqui, ó, para vocês verem. Marcha Soldado Cabeça de Papel. Olha só que legal aqui, as crianças estão em roda, tá vendo? E estão fazendo uma brincadeira cantada com a cantiga Marcha Soldado Cabeça de Papel.
Às vezes, aparecem rimas também nas cantigas, né? Pode aparecer rima nas cantigas. Ela ajuda também na questão da nossa oralidade, do nosso vocabulário, amplia também o nosso conhecimento e a formação também de novas palavras. E elas ajudam também na nossa memorização, porque as cantigas muitas vezes são as brincadeiras que a gente acaba memorizando e guardando aqui, ó, dentro da nossa cabecinha. Agora nós vamos relembrar o conteúdo que nós trabalhamos na unidade 4 do livro do SESI. Será que vocês lembram? Tenho certeza que sim, porque vocês são muito espertos. Mas vamos lá ver qual é então. Poemas e quadrinhas. Lembra dos poemas e quadrinhas? Os poemas, eles fazem parte também da nossa cultura, né? E eles são transmitidos para nós de geração em geração. O que seria de geração em geração? Dos nossos avós para os nossos pais, dos nossos pais para os filhos. Eles são antigas, os poemas já são um gênero textual bem conhecido entre todos. Eles são muito importantes também porque eles ajudam também na nossa memorização, eles possuem também rimas, né? E são bem conhecidos por todos. Olha só, eu trouxe para vocês aqui um poeminha. Vamos ler esse poeminha? Vamos ver quem já consegue fazer a leitura desse poeminha? Pela realização das atividades que vocês estão fazendo, eu pude perceber que tem muita criança aí, ó, que já está lendo e está lendo muito bem. Então, quem já está lendo pode ler sozinho. Agora, quem ainda está aprendendo, pode ler com a ajuda da mamãe, tá bom? Mas eu vou fazer a leitura aqui junto com vocês, ó. Que letrinha que é essa daqui? A letrinha A. Com A, escrevo amor. Com P, escrevo paixão. Com N, escrevo netos. Netos do meu coração. Olha só esse poeminha aqui. Essa estrofe aqui desse poema possui algumas palavrinhas que rimam, não é mesmo? Olha só, lembram que as rimas, elas terminam com a mesma letrinha, né? Nas palavras. Então, aqui, ó, paixão. Qual é a outra palavrinha dentro aqui dessa estrofe que termina também com ão? Netos? Não. Coração. Olha o são aqui, o ão. Paixão e coração. São as duas palavrinhas que rimam aqui nesse trechinho desse poema. Agora nós vamos relembrar qual foi a próxima unidade que nós trabalhamos do SESI, que é a unidade 5. Na unidade 5, nós vimos sobre as parlendas. Lembram das parlendas? Vocês tiveram uma aula incrível com a dona Érica, que é a nossa vice-diretora. Lembra lá que vocês fizeram a parlenda do suco gelado? Isso mesmo. Olha só, eu trouxe ela aqui novamente para vocês lembrarem, tá vendo? O suco gelado. Vamos ver aqui então um pouquinho, ó, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Então aqui, na parlenda do suco gelado, nós temos o quê? Algumas palavrinhas que rimam, né? Em cada verso, porque a parlenda suco gelado, ela possui o quê? Versos, rimas e estrofes. Lembra do que são os versos? Os versos são cada linha da parlenda. Lembram que são as rimas? Eu acabei de falar, hein? A rima são as palavrinhas que terminam, né, com o mesmo som e a mesma escrita. E nós temos também, além dos versos, além das rimas, nós temos as estrofes. As estrofes são aqueles pedacinhos
que separam, né, a parlenda, um de cada um. E elas são muito importantes também para a nossa memorização, são muito importantes também para que a gente possa escrever novas palavras, né? Elas ajudam na nossa leitura e na nossa escrita. Agora nós vamos para relembrar a última unidade que nós trabalhamos dentro do livro do SESI, que foi a unidade 6. Lembram o que foi que nós aprendemos lá na unidade 6? Tenho certeza que vocês se lembraram aí. A unidade 6, nós vimos na unidade 6 sobre as legendas de olho na foto. Lembram também dessa aula que foi feita com a presença da Vivi, que é a nossa coordenadora pedagógica lá da escola. A Vivi nos explicou muito bem sobre a foto-legenda, para que elas servem, não é mesmo? Vamos lá relembrar? Então, as fotos legendas são aquelas fotos como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui nós temos o quê? Uma página, né, de um jornal, que é o jornal da nossa cidade, né, de Itapevi, e nós temos aqui algumas informações para cada foto. Olha só, aqui nós temos a primeira foto que vocês estão vendo aqui, que é a foto do nosso prefeito, né, o Igor Soares. Então, em cima dessa foto, nós temos uma informação, porque as fotos legendas, elas sempre nos trazem alguma informação junto. Essa informação, ela pode estar em cima da foto, ó, como vocês estão vendo aqui. Ela pode estar do lado, ela pode estar embaixo da imagem. Nessa primeira foto, nós estamos vendo aqui o nosso prefeito e em cima nós estamos vendo a informação, ó. Na época, o nosso prefeito de hoje, ele era ainda deputado estadual. Então, está escrito aqui, ó, deputado Igor Soares conquista a primeira escola de tempo integral para Itapevi. Olha só, a primeira escola integral do nosso município, que é a Escola Estadual Eliana, né, que fica lá no bairro do Portela, bem próximo da nossa escola. E aqui nós estamos vendo uma outra foto legenda, onde vocês estão vendo aqui, ó, a imagem. E aqui em cima também nós estamos vendo uma informação. E aqui também, ó, a gente tem a imagem e tem uma informação. Então, as fotos legendas são fotos, né, que nos trazem alguma informação sobre o que está dizendo naquela foto, né? E elas servem também para passar uma ideia central de alguma notícia que está vinculada com aquele texto. Auxilia também na nossa criação de palavras através das imagens, como nós vimos aqui, ó, nessa página, né, do jornal. Lembraram? E agora nós terminamos a nossa revisão de tudo aquilo que nós aprendemos desde o início do ano. Vocês viram como é importante nós aprendermos sobre diversos gêneros textuais? Porque cada um tem o quê? Tem o seu jeitinho de escrever, tem as suas características básicas, tem a sua estrutura de texto. E isso nos ajuda e nos fortalece muito na aprendizagem, tanto das palavrinhas como da leitura. Isso vem a contribuir com a nossa aprendizagem, com a nossa alfabetização. Olha só, então aqui, ó, todas essas unidades trabalhadas no decorrer dos bimestres são gêneros textuais, cada um com sua característica e estruturas básicas para identificar o tipo de texto. É um grande facilitador na aprendizagem das crianças. Viu? Tudo isso que eu acabei de explicar para vocês contribui muito na aprendizagem de vocês. Então, por isso que é muito importante a gente aprender os gêneros textuais,
para que a gente possa olhar um texto e identificar qual tipo de texto é aquele, quais as características que compõem naquele texto. E isso vai facilitar muito no decorrer da nossa vida escolar. Então, aqui, ó, nós vimos a unidade 1, que foi sobre listas, a unidade 2, que foi sobre as adivinhas, né? O que é o que é. A unidade 3, nós vimos sobre as cantigas, que são as brincadeiras cantadas. Na unidade 4, nós vimos sobre os poemas e quadrinhas. Na unidade 5, parlendas. E unidade 6, as legendas. Tudo isso nós já vimos e já realizamos diversas atividades desde o início do ano. Agora, a partir do quarto bimestre que está chegando, né? Nós vamos trabalhar a unidade 7 do livro do SESI. E na unidade 7 do livro do SESI, nós vamos ver sobre contos. Era uma vez. Eu tenho certeza que vocês conhecem diversos contos, diversas historinhas. E confesso para vocês que é uma das minhas unidades preferidas. E vocês vão gostar muito, porque nós vamos desenvolver diversas historinhas. Vocês vão poder reescrever aquelas que vocês já conhecem. E vai ser muito legal trabalhar essa unidade. Então, eu trouxe para vocês um conto que eu costumo contar para as crianças sempre. É um conto popular muito conhecido, tenho certeza que vocês conhecem. E olha só, hoje em dia, esse conto aparece em diversas versões. E uma mais linda do que a outra. Mas essa que eu vou colocar aqui para vocês verem o desenho é uma bem tradicional e tenho certeza que vocês gostam. Vamos lá ver qual é? Olha só aqui o desenho. Vocês conhecem, não é mesmo? É a Chapeuzinho Vermelho. Olha aqui, eu coloquei aqui o desenho da Chapeuzinho Vermelho e aqui nós temos do lado da Chapeuzinho Vermelho o lobo. Isso mesmo, o lobo. Hoje eu só trouxe para vocês a imagem, mas na próxima aula nós vamos escutar essa história de uma forma bem legal, através de uma dramatização. E vocês vão se amarrar. Por hoje é só, mas eu vou deixar aqui para vocês a nossa tarefa da semana. O que vocês vão fazer de tarefa para essa semana? Eu coloquei aqui, ó. Vocês vão fazer um desenho em uma folha de sulfite ou até mesmo no caderninho de vocês sobre contos e historinhas que vocês conheçam e gostem. Vocês podem escolher uma lá que vocês mais gostem, como eu fiz aqui, ó. Eu escolhi da Chapeuzinho Vermelho, mas vocês podem escolher qual historinha vocês quiserem. Vocês vão desenhar a foto, né? Vão desenhar essa historinha. Em seguida, vocês vão colorir essa historinha e, de preferência, faça esse desenho de forma bem grande. Por quê? Porque depois, quando vocês me enviarem as fotos desses desenhos que vocês fizeram e escolheram, eu vou montar um quadro com todos os desenhos de todas as histórias escolhidas por vocês e preferidas por vocês e vou mostrar para vocês na nossa próxima aula. Combinado? Então, a nossa tarefa é essa. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. E nessa aula nós vamos dar início a uma nova unidade da disciplina do SESI, que é a unidade 7, medir e pesar. Vamos lá para a nossa aula? A Pro preparou um material aqui para vocês. Então vamos lá. Nós vamos dar início a uma nova unidade da disciplina de matemática do livro do SESI, que é a unidade 7, medir e pesar. Vamos primeiro começar com o questionamento. Vamos observar essa imagem. Que imagem é essa? Eu acho que é de uma sala de aula. E na nossa sala de aula tem livros, lousas, lápis,
cadeiras, mesas, tem várias coisas. Como que nós faríamos para saber o tamanho do lápis? Ou seja, como nós faríamos para medir o lápis? E como nós faríamos para saber o peso desses livros? Essas são as respostas que nós vamos descobrir nessa nova unidade. E aqui nós temos a foto de um cachorro. Como será que nós podemos medir e pesar esse cachorro? Só existem essas duas maneiras de medir e pesar? Ou seja, só existe a maneira com a fita métrica e com essa balança? Será que só assim que a gente consegue saber o tamanho e o peso? Então, vamos lá? Para medir, nós temos aqui, que a Pro mostrou, a fita métrica. A fita métrica, ela marca os centímetros e os metros. Essas são as unidades de medidas que nós utilizamos para saber o tamanho das coisas, e a fita métrica marca isso. Nós temos também a régua. A régua de vocês escolar só marca até 30 centímetros, então a gente não sabe, não. Então, nessa régua, não vai até 1 metro. 1 metro equivale a 100 centímetros. Na régua de vocês só tem 30. Essa fita métrica aqui passa um pouquinho de 1 metro. Um pouquinho não, passa até bastante de 1 metro, tá? Mas será que só existem essas formas de medir? Vamos descobrir? Então, nós temos aqui a maneira de medir por polegar. Polegar, para quem não sabe, é esse dedo aqui, ó. É o nosso primeiro dedo da mão. Esse daqui. Existem alguns lugares que tudo é por polegada. Vocês já ouviram falar alguma coisa assim que fala polegada? Isso mesmo, na televisão. Na televisão nós medimos, entre aspas, por polegadas. 14 polegadas, 20 polegadas e assim vai. Só que a medida do polegar não é tão exata, porque o meu polegar é de um tamanho. Eu tenho certeza que o de vocês não é do mesmo tamanho que o meu, não é do mesmo tamanho que o da mamãe, ou do papai, ou do irmão de vocês. Mas nós podemos medir através de polegadas. Bom, então nós vamos colocando o dedinho e marcando no decorrer do objeto. Nós também podemos medir por barbante. Então, nós pegamos o barbante, colocamos a pontinha no extremo do objeto, ou seja, no início do objeto, e esticamos ele até o final. Depois nós cortamos e vemos o tamanho dele. Nós podemos também fazer as medidas por passos. Então, nós vamos até. Isso é legal fazer, por exemplo, em uma sala, no quarto de vocês. Então, vocês vão até o início do lugar e vão contando quantos passos dá até o final. Mas os passos têm que ser mais ou menos do mesmo tamanho. E será que se a gente medisse o quarto de vocês por passos, se você e a mamãe medir, vai dar a mesma quantidade de passos? Esse é um questionamento legal, né? Provavelmente não, porque o tamanho das pernas e dos pés de vocês são diferentes. Então, os passos da mamãe serão menores, darão menos passos do que o de vocês. Nós podemos medir também por palmo. Palmo é toda a mão aqui, a parte de dentro da mão. Da mesma forma que o polegar, nós vamos colocando a nossa mão no decorrer dos objetos, para saber quantos palmos ela tem. E assim como o polegar, se eu medir com a minha mão ou com a mãozinha de vocês, vai dar quantidades diferentes, porque muito provavelmente a minha mão é maior do que a mão de vocês. E agora, os pesos. Nós temos algumas formas de descobrir os pesos. A mais comum delas é a balança. Essa balança aqui, uma balança de comparação. Como que ela funciona? Eu coloco um peso, um objeto aqui nesse lado, e geralmente, quem usa essa balança já tem uns pesos definidos. Então, eles têm alguns objetos que já têm um peso característico. Então, tal objeto tem 1 quilo, outro tem 2 quilos, outro 3 quilos. E eles colocam do outro lado para saber se aquilo que ele quer pesar está na quantidade certinha. Se tiver, a balança vai ficar igual. Ela não vai ficar tortinha assim, eles vão ficar retinhos. Mas se um for mais pesado do que o outro, o que for mais pesado vai para baixo. Nós medimos os pesos através do quilograma ou da grama, tá bom? Então, 1000 gramas é igual a 1 quilograma. E assim a gente mede os nossos pesos. Vocês fizeram um trabalhinho de pesos lá no início da pandemia, que eu lembro. Vocês viram o quanto que pesava cada um da família de vocês.
E nós temos outros tipos de balança. Essa primeira balança é muito utilizada em mercado, que ela grava não muito, ela pesa não muitos quilos, né? Geralmente é utilizada para pesar carnes, para pesar frios, né? Queijo, presunto, que a gente vai comprar no mercado. Essa segunda balança é muito utilizada dentro de casa. Então, as pessoas gostam de comprar ela e deixar lá no banheiro. Então, a gente consegue subir em cima dela e pesar o nosso peso todo dia, para saber quanto que cada um está pesando, né? Se está engordando, se está emagrecendo. Tem essa outra balança aqui, que ela é utilizada bastante em cozinhas, né? As mamães gostam, e os papais gostam bastante de usar ela, porque ela é muito fácil de usar. É só você pegar o alimento e colocar em cima dela, e aqui nesse ponteirinho vai marcar quanto que tá pesando. Isso é bem legal para quando a gente quer fazer uma receita, por exemplo, de bolo, ele pede uma quantidade exata de farinha ou de fermento, então essa balança ajuda bastante. E tem essa outra balança aqui. Essa balança é uma balança mais poderosa, porque ela pesa até toneladas. Toneladas, como a Pro vai explicar. Uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Então, essas outras balanças que a Pro mostrou não conseguiria pesar. Essa daqui já consegue pesar coisas muito grandes e pesadas, tá? E também a gente pode fazer uma balança caseira, que é parecida com essa daqui que a Pro mostrou, que é para a gente comparar pesos. E como que a gente pode fazer uma balança caseira? A gente pega um cabide, pode ser dois barbantes, e amarra copinhos de plásticos. Deixa o cabide em um lugar reto, igual aqui está mostrando, e aí você coloca os pesos nos copinhos. O que for para baixo é o peso mais pesado. Se ficar igualzinho, é porque os dois objetos estão pesando a mesma coisa. Só que, ó, o cabide não. O barbante precisa ter o mesmo tamanho para não dar errado. E, ó, os copos têm que estar na mesma distância, tá bom? E agora a nossa atividade. Do que você vai precisar? De um barbante e da sua família. O que você vai fazer? Você vai pegar o barbante e vai medir toda a sua família, tá? Então, você vai pedir lá para a mamãe deitar no chão, você vai pegar o barbante, colocar lá na pontinha do pé dela e vai esticar até a cabeça. Quando chegar lá, corta o barbante, pede para a mamãe segurar. E faz isso com todas as pessoas da família, inclusive você. Aí, quando for sua vez, você pede para a mamãe ou papai ou seu irmão fazer isso para você. E depois disso, você vai esticar todos os barbantes no chão e vai comparar os tamanhos, quem é maior, quem é menor, olhando assim. E vai fazer um gráfico. Vocês já aprenderam a fazer gráfico lá na aula passada. Vai fazer um gráfico de altura, quem é maior, quem é menor, de acordo com o barbante. Isso aqui, ó, o gráfico tem que estar arrumadinho, começando do menor e ir subindo até chegar na pessoa mais alta da casa. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. A Bru tá morrendo de saudade. Tchau, crianças. Até a próxima aula. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de Ciências da Natureza. E nós vamos falar sobre a última parte dessa unidade 5, que é o dia e a noite. Antes de nós começarmos, o professor quer dar um recado. Essa semana nós não teremos aula de Ciências Humanas, porque nós finalizamos o conteúdo deste bimestre. Falta só uma unidade que nós vamos ver no último bimestre, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre sombras. Lembra que na aula passada o professor pediu para vocês observarem, né, a luz que entra dentro de casa e as sombras que se formam? E também pediu para que vocês fizessem uma experiência colocando um objeto no sol pela manhã e fossem observando durante o dia o que acontecia com a sombra, se a sombra ficava parada ou se ela se movimentava de acordo com o movimento do sol. Então, hoje o professor vai explicar e vai demonstrar para vocês como que isso acontece, tudo bem? Vamos lá? Então, vamos lá, desde o início, né? A sombra se forma quando algum objeto, algum obstáculo bloqueia a luz. Lembra que essa luz pode ser natural, se for a luz do sol, ou artificial, né? No caso aqui, o professor está usando uma lâmpada, poderia ser uma lanterna. Então, por que está formando aquela sombra ali, ó, do canudo de papelão na parede? Porque o canudo, ele bloqueia, ele impede que a luz passe por ele. Então, é formado a sombra, certo?
Aí respondendo, né, e demonstrando sobre a experiência que o professor pediu para vocês realizarem e observarem sobre a sombra, né, ficar parado, vai se movimentando por causa do sol. Então, o que que acontece? Observa ali na mesa, né, a sombra formada do canudo, né, e aqui vamos representar o nascer do sol. Então, ó, tá amanhecendo, né? E a posição do Sol em relação ao objeto está mais afastada, né? Mais inclinada. Então a sombra que se forma fica maior, né? Para o sentido que a luz está indo. Então, ó, tá na mesma direção a sombra da direção que está apontando a luz, tá? Aí, quando chega o meio-dia, ó, observa como ela vai se mexendo, a sombra, né? Vai se mexendo e vai ficando menor, ó. Ela ficou bem pequena aqui, ó, no pezinho do canudo, né? E aí, quando o sol está se pondo, ocorre igual acontece no amanhecer. Só que agora a sombra, ela vai virando para o outro lado. Olha ela se movimentando. E fora que ela vai se movimentando para esse lado, ela também vai crescendo. Tá vendo? Nesse sentido. Por quê? Porque a altura e a posição, né, da fonte de luz que determina o tamanho da sombra. Tudo bem? Vamos lá para a nossa atividade agora? Como atividade, o professor vai pedir para vocês responderem esses 2 exercícios, né? Depois ele vai mandar essa imagem junto com o vídeo. Então, aqui neste primeiro aqui, ó, o que está falando? Está falando que o João fez esses 3 desenhos em momentos diferentes do dia, né? E aí, está pedindo para ligar cada desenho de acordo com o momento que ele fez no dia, né? Então, vocês vão ter que observar aqui, ó, a árvore e a sombra formada. Em que momento do dia que ele fez? Ele fez no meio-dia, no pôr do sol ou no nascer? E esse aqui, ó, que tá bem em cima, ele fez no meio-dia, no pôr do sol ou no nascer? Assim como o terceiro desenho, tudo bem? Já nessa outra aqui, o que está acontecendo? Aqui está mostrando a sombra do menino de acordo com a posição do sol, que está virado para lá. E aqui está mostrando a posição dele, né? A forma da sombra de acordo com essa posição do sol. No desenho de baixo, nós não temos o sol, nós temos só a posição da sombra. Então, nesse desenho de baixo, é para vocês desenharem aonde que o sol estaria para formar essa sombra. Aonde que ele estaria? Estaria aqui, estaria no meio, ou estaria aqui nesse outro cantinho, né? Então, façam as atividades, tirem foto, mande para mim e para as professoras, tudo bem? Essa é a nossa aula de hoje e até a próxima!